Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Valim, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e trabalho com crianças e adolescentes. Esse é meu canal Diário de uma Psicóloga e o tema de hoje é separação. 1, 2, 3, let's go! Aqui no meu canal, Diário de uma Psicóloga, é um canal onde eu resolvi falar sobre psicologia, coisas do dia a dia e o que mais vier à cabeça. A ideia é que a gente possa sentar no sofá e fazer um grande bate-papo, onde vocês peguem um cafezinho, traz um chá e venham comigo para a gente poder conversar sobre coisas que às vezes a gente não tem tempo na terapia, não consegue falar, tem falta mãe para conversar com a gente sobre isso ou alguém. Estou eu aqui para a gente conversar. Vamos lá? Pegar um cafezinho? Você conhece alguém que seja filho de pais separados? Você conhece algum casal que tá para se separar? Você já se separou? Ou é filho de pais separados? Como é que é isso? A gente tem um grande sonho, né? No nosso imaginário de que filhos de pais separados têm sempre muitos problemas. Inclusive, esse tema foi tema de estudo por muitos anos em muitas universidades americanas e inglesas. Algumas só traziam um aspecto negativo, né, sobre a separação. Nós já vamos chegar lá. Vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês que conhecem esses casais que estão para se separar, como é que é o clima dentro de casa? É um clima ameno? Ou é um clima que não se tem briga na frente das crianças, mas é um clima tenso? Ou eles simplesmente não se falam no casal? Ou o casal se fala, mas fala brigando? Ou eles mentem para os filhos, dizem que tá tudo ótimo, que tá tudo maravilhoso, tudo às mil maravilhas, o filho tá achando que tá tudo ótimo e de repente, pum, do nada, vem a separação. Alguém sai de casa. Nós temos todas essas realidades, né? E temos a realidade, digamos que a ideal, né? Que nem sempre a gente consegue fazer. Eu sempre digo para os meus pais que assim, a gente faz o melhor que a gente pode. Nem sempre é o ideal, mas a gente fez o melhor que a gente pôde, né? Então, eu quero primeiro acolher esses casais que não fizeram da forma que a gente acha mais saudável emocionalmente, tanto para vocês quanto para as crianças, que, ok, a gente tá aqui, né? Pode ser trabalhado. Existem formas da gente poder fazer essa separação, uma separação mais amena, com conversas que sejam adequadas, né? Já tô dando aqui uma dica, né? Da nossa conversa de hoje. E para quem tá aí nesse processo, começando esse processo, pensando, senta comigo, vamos escutar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, vamos. A gente diz que assim, nem toda criança tem problema com o fato da separação. A gente precisa dividir a separação dos pais em etapas. Vamos pensar em etapas? A gente precisa dividir
a separação dos pais no relacionamento pré-separação. Como é que é esse relacionamento? O que está acontecendo? Como é que vocês estão lidando com a situação junto dos filhos, né? Lembra que eu tô falando dos pais, mas visando os filhos, tá? Nós precisamos falar do momento da separação, como é que isso é conversado com a criança ou se não é conversado, se é conversado separado, junto, cada um conta a sua história, conta ganhando um presente, sem é presente, enfim. Pós-separação. Então vamos dividir em 3 partes. Vamos. Parte 1. Pré-separação. Nessa fase onde vocês estão conversando sobre separação, é muito importante que a gente tenha uma conversa, né, vocês casais, em um lugar em que a criança não sofra nenhum impacto sobre essas conversas. Como assim, Aline? Tudo bem um casal que viveu tudo que tinha para viver e hoje não tem mais. Mas como eu vou ter essa conversa? Eu vou ter essa conversa no sofá da sala com todo mundo junto? Ou eu vou ter essa conversa depois que as crianças dormirem, né? Enquanto as crianças forem para a escola, fora de casa? Essa pré-conversa, ela é muito importante. E nessa pré-conversa, ela precisa ser definido como vai ser as regras do jogo. Vamos pensar que a separação, lá o final, ela é um jogo. Como vai ser essa rotina, né? Quem é responsável pelo quê? Quais são as responsabilidades divididas? Quais são os direitos divididos? Tudo isso, além da separação de vocês, quando se tem filho, a gente precisa pensar. E aí vai a dica, eu Aline, indico muito para os meus pais, nesse momento, mediação de conflito. Eu acredito que quando você tem pessoas que podem ajudar a vocês a conversar, a esclarecer as regras e colocar essas regras de uma forma que os dois se sintam validados, esse jogo tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um bom jogo. Então, assim, por mais que vocês estejam no momento de uma boa conversa, procurem alguém, sabe? Porque quando estão os dois conversando, depois fica aquele disse-me-disse, né? Eu disse pra você, eu não disse pra você. E é muito ruim. Quando a gente tem um terceiro e um quarto ali, que estão ouvindo, que estão com o ouvido afinado, refinando o que vocês estão falando e colocando aquilo de uma forma, num acordo, né? O jogo ele é bem melhor. Eu brinco com os pais e digo assim, ó, cada família joga, sabe aquele jogo Uno? Vou fazer propaganda, né? Mas sabe o jogo Uno? Cada um tem uma regra diferente. Tem família que no 7 tem que bater, tem família que no 5 tem que ficar calado, tem família que pode fazer montinho, tem família que não pode fazer montinho, tem família que só pode fazer montinho da mesma cor. Apesar de ter uma folha lá dizendo as regras, cada um joga Uno de uma forma. E é isso. A forma precisa ser de vocês, o que for melhor para vocês. Aline, eu quero me separar, assim, mas a gente tá naquela, assim, a gente quer se separar, mas a gente ainda tá pensando, a gente tá aqui numa situação. Parou. Só conte para a criança quando vocês tiverem a plena
certeza. E já contem assim, ó, o papai, a mamãe, a gente vai se mudar, então não vai se mudar, vai sair, vai... Já dá tudo organizado. Como eu disse anteriormente, e aí eu vou voltar, tá? Porque eu acho que isso é a coisa mais importante do vídeo. Não brigue na frente das crianças. Por nenhum motivo. Nem por um fio de cabelo. Por mais que vocês achem que o outro fez alguma coisa muito errada. Isso sem estar separando ou não, né? Pais, não briguem na frente das crianças. Tudo bem? Isso pode trazer um grande trauma. A criança se sente insegura, com medo, culpada. Não briguem. Ok? Quando uma das pessoas do casal sair nesse dia, a criança precisa saber de todos os detalhes. É importante, lembra do outro vídeo que eu falei, né? Qualquer coisa, volta lá no outro vídeo. Que a criança, é imprescindível que ela saiba toda a rotina dela. Tudo que vai acontecer, como vai ser, como essa relação vai ser tratada, que dia que vai estar com a mãe, que dia que vai estar com o pai, o que vai estar com um, o que vai estar com o outro, qual é a responsabilidade de um, qual é a responsabilidade do outro, quais são os direitos, tudo independente da idade. Ah, Aline, mas a minha filha tem 2 anos, a gente faz o calendário, tem mãe aqui, minha, que eu fiz junto, faz o calendário, põe a fotinho do pai ali no dia que o pai vai vir para diminuir a ansiedade da criança. Ok? Muito bem. Quando vocês falarem com a criança, lembre de isentá-la de qualquer coisa. A criança, ela não tem culpa da separação. Só que ela, enquanto criança, é dela, é da formação dela, ela se acha o centro das atenções. Você lembra que eu falei no vídeo lá da timidez lá atrás? Ela se acha o centro das atenções. Só que ela não é. Só que a gente precisa deixar claro para ela. Então a gente, o tempo inteiro, toda vez que essa conversa vier à tona, né, a gente vai lembrar essa criança que ela não tem culpa de nada. Ela é uma criança que ela é amada, ela é querida, ela é bem quista pelos dois. Porém, vocês dois fizeram uma escolha diferente de estar todos juntos no mesmo espaço. Tudo bem? Aline, mas tá difícil a conversa, tá difícil criar um diálogo, porque assim, eu não aguento mais, eu tô a ponto de explodir, eu olho, me dá irca. E se vocês não conseguem criar um ambiente passível de diálogo, vocês precisam procurar pessoas habilitadas que possam ajudar vocês. Como os mediadores de conflito, como eu já falei, terapia de casal, treinamento de pais, quando o assunto for especificamente da criança e não do casal, ok? Porque se for do casal, terapia de casal. Se o assunto for a criança, né? O terapeuta infantil. Então, existem profissionais habilitados que podem ajudar vocês nesses casos, tá? Procure. Aline, mas eu vou gastar... Vocês não estão gastando, vocês estão investindo tempo, saúde mental e a saúde do filho de vocês. Não só mental, como física também. Crie um espaço para a criança falar
o que ela sente. E tudo bem ela tá triste. Faz parte do momento. É plausível, é válido, né? Que ela esteja triste, que ela tenha raiva, que ela tenha raiva de vocês. E tudo bem. Porque não é uma situação tranquila. Às vezes é mais saudável para a família, mas isso não quer dizer que ela seja tranquila. Mas Aline, como assim? Eu fico pensando assim, cada criança reage de formas completamente diferentes. Tem criança que fica, o que a gente chama na negação. Tem criança que reage muito bem, ok? Tem criança que nega um dos lados. Tem crianças que ficam mais reativas, mais agressivas. Tem crianças que ficam desatentas. Eu acho que eu posso falar que até amanhã, de muitas formas. E isso em qualquer idade, tá? Eu não tô falando só de crianças pequenas. Então, é muito importante que dentro disso tudo, óbvio, eu sou empática, eu entendo vocês. Vocês não estão no momento pleno de vocês. Mas educar tem essa questão. Nós precisamos entender os sinais mais sutis da criança. Qualquer diferença sutil da criança, ela precisa ser levada em conta. Porque se ela não for levada em conta, o que pode acontecer é que ela pode ir piorando o estado dela e a gente está ali no dia a dia e acaba não percebendo. E algo que poderia se tratar com poucas conversas, de repente com algumas orientações, acaba virando uma terapia ou algo de outro, né, gênero. Então percebam mudanças sutis, sono, quantidade de comida que come, se come menos, se come mais. Tudo isso vai fazer diferença. Importante que, independente do que vocês combinarem, é imprescindível, ou seja, é mais do que importante que a rotina de eventos cotidianos precisa continuar estável. Ela não pode mudar. A forma de ir pro colégio mudou. Isso não dá para acontecer. A criança, lembra que no vídeo anterior de necessidades básicas, eu vou pedir pro meu cameraman colocar aqui embaixo, tá? Eu falei para vocês que é necessário que a criança tenha um ambiente seguro, um ambiente que ela se sinta totalmente adequada. Pois é, se ela começar a perceber que a casa dela não está sendo o ambiente, e os pais, que são a rede de apoio dela, não estão sendo um ambiente seguro, ela vai passar a ser uma criança que tenha mais medo. Ela vai passar uma criança mais ansiosa, mais insegura, por exemplo, que tenha dificuldade de ir para a escola. Então, a gente precisa... E os mais velhos, por exemplo, podem ir para a escola e sentir dor de cabeça. Na casa de um, dorme até tarde porque joga online. Na casa do outro, aí prefere a casa do pai. E aí a gente vai entrar num outro âmbito.
Eu acho que todos esses pontos são muito importantes. Eu falei, esse ponto é muito importante, mas todos são, né? Que é o de alienação parental. Eu recebo muitas crianças no consultório com a dúvida de alienação parental. Eu vou lembrar um pouquinho o que é alienação parental, tá? Alienação parental é quando a gente denigre ou quando a gente evita, dificulta, proíbe. Vou resumir, faça uma imagem ruim sobre o outro, a mãe sobre o pai sobre a mãe ou as pessoas ao redor, as avós, os novos relacionamentos, tudo. Se eu, Aline, minha mãe, vamos dizer que minha mãe separou, né? Finge que eu sou uma criança e minha mãe se separou. E aí a minha avó materna fala assim: ah, mas seu pai, nunca dá dinheiro pra nada, a sua mãe que faz tudo sozinha. Isso é alienação parental. Porque você começa a incutir na cabeça da criança ideias não favoráveis sobre o outro. Aline, mas o outro não presta. Naquele momento não é o que a criança precisa. A criança precisa se sentir segura, acolhida e amada. Fazer ter esse comportamento, praticar a alienação parental, você pode ter uma criança com comportamentos mais agressivos, de birra, que não respeita o que você fala, porque ela não vai respeitar o lado de lá, vai entender, se ela não respeitar, alguma coisa vai acontecer e ela não vai respeitar o lado de cá também. Então, isso é muito importante. Última coisa. Esse vídeo ficou muito longo. Última coisa. Não se compra criança. De forma nenhuma. Nem com comida, nem com brinquedo. Aquele, eu vou pra casa do meu pai de 15 em 15, eu sempre ganho um brinquedo. Não. Isso não pode acontecer. Toda vez que eu venho da casa do meu pai, assim, pra eu achar que a minha mãe é muito legal, a minha mãe faz a comida que eu mais gosto, só pra me sentir bem quando eu volto. Da próxima vez nem querer ir, sabe? Essas são frases que eu escuto muito no consultório. Ou então assim, meu pai me deixa, na mesma hora, eu e minha mãe, a gente sai, vai pro shopping comprar um presente. A namorada do papai diz que a minha mãe é muito feia e aí tá me ensinando a pintar a unha e arrumar o cabelo. Não. Crianças assim podem sentir-se abandonadas, inseguras, ter medo de mudança. São crianças que vão ter uma maior tendência na adolescência à depressão, a comportamentos limítrofes, né? Então, com dificuldades de seguir regras. Então, vamos pensar como a gente quer o nosso filho. A separação é um momento muito difícil. Eu entendo. Mas, antes da separação, vocês escolheram gerar uma vida. Educar uma vida. E a gente tá aqui para isso. O que você precisar, pode contar com a gente, tá bom? Eu tô aqui. Tem vídeo toda segunda e quarta. Não esquece,
curte a página para receber todos os vídeos, mande para os amigos, mande para as crianças que precisam ouvir isso, né? Que elas não podem pedir coisa para pai e mãe, né? Quando vem da casa do pai e da mãe. Mande para os avós que não podem, né, fazer isso. A gente tem que se manter calado. Eu falo que tudo bem, a gente pode pensar qualquer coisa, mas a gente tem que avaliar se o que a gente pensa vale a pena sair pela boca. Não é isso? Então, curte a página, manda para todo mundo. E quinta-feira a gente tá aqui de novo. Ah, não esquece da live quarta. Vou dar... Não, vou dar um spoiler não. Vai ser um tema bom. Espero que vocês gostem. Quarta-feira a gente tá junto na live no Instagram, 8 horas da noite. E quinta-feira, próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! 1, 2, 3, let's go!